Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da área de engenharia de software. Meu nome é Jackson Henrique e hoje nós vamos falar sobre o processo de desenvolvimento de software. Tá? A gente vai falar sobre o famoso PDCO, né? Ou processo de software genérico, né? Ou seja, quais são as etapas que nós, desenvolvedores de softwares, devemos seguir para construir um software de qualidade, um software que seja utilizável, né, por uma empresa, por uma indústria, né, por pessoas que confiem naquele software, tá? Muito bem. Como eu já falei na última aula, para quem tem acompanhado as aulas, na última aula a gente falou bastante sobre software, né, as principais características do software, né, a importância do software nos tempos que vivemos, tá? Falei também sobre o desafio de desenvolver um software de qualidade, né? Porque é tão difícil a gente estimar o tempo que vai demorar para construir um software e, consequentemente, se eu não sei o tempo exato, eu não consigo saber o custo exato, tá? E falei também lá um pouquinho sobre a evolução do software, falei ali na a época que surge a engenharia de software, a gente vai falar um pouquinho sobre esse surgimento da engenharia de software e, consequentemente, desse processo de desenvolvimento de software. Esse processo de desenvolvimento de software que será a base de todos os modelos, né? Ou também chamado de metodologias de desenvolvimento de software. Então, a gente precisa entender esse processo de desenvolvimento de software padrão, né? Também chamado por muitos autores de processo genérico, pois ele é a base de todos os modelos que nós vamos aprender nas próximas aulas, tá? Seja ele um modelo tradicional, né? Ou um modelo ágil, ok? Muito bem, a engenharia de software, né, é uma área do conhecimento da computação, né, muito conhecido. Todo mundo que faz um curso de graduação ou um curso técnico na área de informática conhece a engenharia de software. É uma disciplina muito teórica, né? Por conta disso, muitas pessoas não gostam muito de engenharia de software por ser muito teórica, né? E acaba que por, né, não gostar muito de teoria, às vezes acaba não aplicando os conceitos da engenharia de software na hora de produzir um software, tá? Pula-se etapas, pula-se processos e aí acaba construindo um software com problemas graves, tá? Então, essa área do conhecimento busca estruturar de forma racional e científica através do uso de modelos. Então, a engenharia de software, a gente vai estudar muito modelos visuais, tá? A gente vai estudar muitos diagramas, tá? Esses diagramas, existe até uma linguagem específica para a gente criar eles, tá? Que é a nossa famosa UML, tenho certeza que você já ouviu falar, tá? Então, além dos diagramas, a gente tem outros tipos de modelos, tá? Dentro de um projeto de software, por exemplo, um documento de requisitos, né? Um caso de uso expandido, ou seja, são modelos, às vezes, descritivos, né? Não é um modelo, às vezes, não é necessariamente um modelo ali, um diagrama, pode ser outros tipos de artefatos visuais dentro da engenharia de software, tá? Através desses modelos, a gente vai especificar o desenvolvimento e a manutenção desse sistema. Então, a engenharia de software serve para guiar o processo de construção de um software, te dá um norte, te dá o passo a passo, e ele serve também para documentar esse processo, que é extremamente importante, né? Com a engenharia de software, eu vou conseguir, né, construir um projeto de software. Eu vou documentar todo o meu processo de criação desse software. Com essa documentação, eu consigo provar, tá, que esse sistema é um sistema de qualidade, ok? Também, dentro da engenharia de software, nós temos aí a parte de gerenciamento de projetos, tá, que é extremamente importante, vai estudar a gente estuda também dentro da disciplina de engenharia de software, a parte de como gerenciar um projeto de software, como gerenciar tarefas, como gerenciar uma equipe, e isso tudo
né, esses passos, essas formas de gerenciar tanto o projeto, tanto a equipe como as tarefas, vêm das metodologias, tá bom? Bom, a origem do termo, o termo engenharia de software foi criado na década de 60, mais especificamente ali por volta do final da década de 60, tá? Na NATO, que foi a conferência sobre engenharia de software da OTAN. Então, isso surge na época, eu falei na última videoaula, da crise do software. Foi uma crise que aconteceu ali na década de 60, onde o computador começa, né, o hardware começa a diminuir de tamanho e começa a ser mais potente e diminuir também um pouco o custo dele, e o software vira um produto, ou seja, antes as pessoas faziam hardware só para executar instruções, algoritmos simples. No final da década de 60, começa-se a querer softwares cada vez mais complexos para instalar naqueles computadores que já, né, tinha capacidade de ter um software instalado ou executado. E aí, então, como o software vira um produto, o mercado tem uma demanda muito grande. Só que nessa época, existiam poucas pessoas que desenvolviam software. As linguagens de programação estavam nascendo. O software em si estava nascendo. Então, existia muito problema, né? Existia muito software com problema, tá? Porque não existia nenhum guia de como construir o software, não existia uma ciência explicando quais eram os passos para construir o software. Então, né, os vários desenvolvedores e autores de informática da época viram essa necessidade, fizeram uma conferência e falaram, a gente precisa, então, né, criar uma ciência para nos guiar no processo de criação de um software, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a engenharia civil, ela guia, né, os profissionais da área a criar uma obra com qualidade, criar uma casa, uma ponte, né? E assim pensar essa mesma lógica para a computação, para o desenvolvimento de sistemas também, tá bom? Segundo o Bauer, que é um dos autores mais antigos aí na área de informática, na área de engenharia de software especificamente, engenharia de software é a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia, a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais. Então, a engenharia de software ela se concentra nos aspectos práticos da produção de um sistema, né? Ela vai dizer o passo a passo exatamente, né? Dependendo da metodologia, esse passo a passo vai ser extremamente detalhado, outras metodologias não são tão detalhadas assim, mas por isso que existem várias metodologias, várias formas de construir um software, enquanto a ciência da computação estuda os fundamentos mais teóricos e computacionais. Então, a engenharia da computação mesmo, ela estuda mais, ela tem um foco maior no hardware, tá? Mais um foco na programação desse computador. Já a engenharia de software estuda mais o processo de criação do sistema, tá? Então é importante a gente entender isso e ter essa diferença. Até porque, como vocês sabem, existe a graduação, nível bacharelado de engenharia da computação, que estuda-se os componentes, o hardware, a forma que o computador é construído, os mecanismos, né, que existem num computador desktop, ou notebook, enfim, para que ele funcione, e aí você vai estudar muito gerenciamento de memória, o gerenciamento de disco, né, compiladores, enfim, uma série de questões relacionadas a como um computador, aqui, o equipamento vai funcionar. Já a graduação mesmo, né, chamada engenharia de software, né, a nível bacharelado, por exemplo, eu tenho até alguns alunos que já foram meus alunos e hoje fazem e já fizeram uma graduação muito famosa em engenharia de software que existe no Brasil, que é a da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? A UFTPR. É uma das mais famosas que existem, e lá você vai estudar extremamente o processo, quais são os passos que eu vou utilizar para construir um sistema de qualidade, né? Em termos de analisar, projetar, né? Testar o software, enfim, uma série de questões relacionadas ao processo de criação. E esse processo envolve
né, gerenciamento do projeto, enfim, todas essas questões mais conceituais, ok? Então fica legal a gente saber essa diferença, é importante. A engenharia de software, ela foi pensada em camadas, tá? Então, quando surge a engenharia de software, quando ela foi pensada, né, já adiantando, a engenharia de software, ela foi copiada, né, da engenharia civil, tá? Então, quando os engenheiros da época foram criar, né, essa ciência, a gente foi estabelecer, usaram como base a engenharia civil, a gente vai ver isso já a seguir. E para que essa engenharia funcionasse, ela tinha que ser estabelecida em cima de 4 camadas. A primeira delas é a ferramentas. Ferramentas são todos os recursos físicos ou abstratos que eu utilizo durante a criação, né, de um software, ou seja, durante o processo de criação de um sistema, e isso a gente envolve ferramentas case. Ferramentas cases, para quem não sabe, né, aqui tem um termo em inglês, mas traduzindo, eu gosto muito de usar termos traduzidos, eu não gosto muito de ficar usando termos em inglês. A tradução de case seria engenharia de software apoiada por computador, tá? Então, basicamente, porque essa ferramenta case é uma ferramenta de engenharia de software, é uma ferramenta que cria outros sistemas, tá? Ou cria um sistema, ok? Como o Delphi, o NetBeans, o MySQL, o Eclipse, etc., tá? O Atom. E também entra aqui nas ferramentas outros softwares que nós utilizamos dentro desse processo, como os softwares para modelagem UML, como, por exemplo, o Asta, tá? E que também a gente pode ter também ferramentas mais físicas, como um computador, tá? Ou tem um quadro, então isso tudo entra, todas as ferramentas que eu utilizo dentro do meu processo. Seria essa a primeira camada aí da engenharia de software. Segunda camada, métodos, né, fornecem a técnica de como fazer para construir um software, né? Então, o método, ele vai dizer o passo, ou seja, para fazer o software, primeiro você tem que ir lá entrevistar fulano de tal. Isso é um passo, isso é uma descrição, isso é uma atividade. Então, o método, ele diz qual é o passo que eu tenho que executar para que esse sistema seja construído, né? Esse método, ele vai estar dentro de uma metodologia, tá bom? Eles abrangem um amplo conjunto de fases e tarefas que incluem a comunicação, a análise de requisitos, a modelagem de projeto, a construção e assim por diante. O processo é a base para o controle gerencial do projeto de software e estabelece o contexto no qual os métodos são aplicados. Então, às vezes os alunos me perguntam muito, professor, qual a diferença entre processo e método? Método é o passo, é o passo em si, o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. O processo é como esses passos são executados, a ordem que eles são executados, se o passo se repete em algum momento. Então, o processo é a dinâmica de como o método é executado. Tranquilo? Bem fácil. Então, o método é o passo. Fazer coisa A, fazer coisa B, fazer coisa C. Certo? O processo vai dizer como esses passos serão executados. Executa-se primeiro o passo A, o B, depois você volta no A, e depois do A você volta no C, ou executa o A, o B e o C depois, eu executo o C, o B e o A. Então, o processo é essa dinâmica de como os passos, as tarefas, as atividades, né, que estão presentes no método são executadas, ok? Muito simples de entender. E o foco no qualidade é o objetivo, é a base central da engenharia de software. Veja que aqui na figurinha do método, ela é a base, tá, das 3 camadas anteriores. Então, ferramentas seria mais ou menos assim, ó, foco na qualidade. Eu preciso de processo, de método e de ferramenta. Então, a ferramenta, o método e o processo existem para dar sustentação, né, aqui estão incluídos dentro da camada de qualidade, que é o objetivo central da engenharia de software, ok? Pois bem, o que é um processo de desenvolvimento de software? Então, quando você elabora um software, é importante a gente percorrer esses passos, né, que eu acabei de falar, que seria o método, tá? E esse processo que seria como esses métodos são executados. Né? Um processo de desenvolvimento de software também pode ser conhecido como um roteiro que ajuda o desenvolvedor a criar um produto de alta qualidade. Preste atenção nisso.
Então, o processo de desenvolvimento de software é utilizado para eu desenvolver um produto de alta qualidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no tempo e custo adequado para o cliente. Se eu não utilizo um processo de desenvolvimento de software, se eu não utilizo um método, uma metodologia, né, um modelo de processo de desenvolvimento de software, será extremamente difícil, eu vou dizer aqui que seria impossível você conseguir entregar um produto de qualidade no tempo e com um custo adequado, tá? Porque se você não usa um processo de desenvolvimento, você não consegue gerenciar o seu tempo adequadamente. Então, você perde o controle do tempo. Então, você disse para o seu cliente que você ia demorar 6 meses, você vai demorar 1 ano. A gente tem vários exemplos na literatura de projetos que eram para ser desenvolvidos em 1 ano, demoraram 3 anos, ou às vezes 4, e acabou que depois do 4º ano foi até abandonado. Tá? Isso muito lá no começo da computação, da década de 90, 80, por aí. Tá? E se eu tenho um tempo descontrolado, se eu demoro muito para construir um software, quanto mais tempo eu demoro, maior é o meu custo. Tá? E maior é o custo para o cliente, porque eu, equipe, eu não vou assumir esse custo eu vou passar para o meu cliente, obviamente. Então, o processo de desenvolvimento de software, também chamado, eu vou chamar aqui várias vezes nas minhas aulas, sou de PDCO, é um roteiro, tá? Não tem um roteiro de filme? O roteiro de filme não diz lá o que vai acontecer em cada cena, o que o ator vai dizer, o ator A vai dizer, o ator B vai fazer, que hora vai fazer, que ordem vai fazer, que momento vai fazer. É a mesma coisa. Então, o processo de desenvolvimento de software é um roteiro para construir um software de qualidade. Bom, então, o PDCO é um conjunto de atividades parcialmente ordenadas com a finalidade de criar um software, né? Um roteiro de várias atividades. É estudado dentro da área da engenharia de software, sendo considerado um dos principais mecanismos para se obter a qualidade, tá? Os desenvolvedores de software adaptam o processo às suas necessidades, tá? Ou seja, um modelo de processo de desenvolvimento de software, ou seja, a metodologia, ela existe todos os passos estabelecidos, mas a ideia é sempre que ela seja adaptável, ou seja, os desenvolvedores podem adaptar o processo à sua necessidade, o cliente contribui para o processo. Então, o cliente faz parte do processo de desenvolvimento de um software. Ele ajuda definindo, ajuda a dizer o que ele quer, ajuda a testar o software. O ciclo de vida do software, né? O processo de desenvolvimento de software possui um ciclo de vida, ou seja, o ciclo de vida ele vai dizer como o software será construído desde do início da sua concepção até a entrega para o cliente, principalmente, tá? Então, o ciclo de vida do processo de desenvolvimento de software vai focar nisso. Desde quando ele é idealizado, eu vou fazer um software, até o momento que eu entrego ele para o cliente. Depois ele vai entrar numa última fase desse ciclo de vida, que seria a fase de suporte. Essa fase de suporte ela vai durar enquanto o software ficar sendo utilizado lá no cliente. Tá? Então a gente nem conta muito ela, a gente só fala que é o suporte, que é quando a equipe vai ficar dando suporte para ele. Mas o ciclo de vida dos modelos de processo de desenvolvimento de software vão focar muito entre o momento que eu idealizo o software e o momento que eu entrego ele finalizado, né, prontinho lá para o cliente, ok? Tranquilo? Cada fase desse ciclo de vida de construção do software define atividades e a ordem que essas atividades devem ser executadas no projeto. Ou seja, define o método e o processo, né, de como isso vai ser construído. Ok? Então, uma metodologia de desenvolvimento de software vai trazer para mim uma série de princípios, práticas e etc., que serão utilizadas num ciclo de vida, no ciclo de vida de criação do software. Show? Tranquilex? Beleza. Dentro desse ciclo de vida existe fases, certo? Cada fase é um passo grandão, vamos colocar assim, um grande passo. Então, são passos sequenciais. Então, dentro desse ciclo de vida, eu vou analisar, depois eu vou fazer o passo A, depois eu vou fazer o passo B e o passo C. Esse grande passo, a gente chama isso de fase.
Só que dentro de cada fase dessa vai ter uma série de outros passos ou outras atividades, e dentro dessas atividades terão várias tarefas, tá bom? Essas fases do processo de desenvolvimento de software, do ciclo de vida padrão, são estabelecidas na engenharia de software, elas não mudam, tá? Essas fases são estabelecidas e vêm lá da engenharia civil, vocês vão entender o porquê. Quais são as fases? Então, as fases são análise, projeto, construção, teste e suporte. Esse suporte, em alguma literatura, chama de entrega. Entrega ou barra suporte, ou seu suporte. Ou seja, para que eu construa um software, eu preciso analisar ele, eu preciso projetar ele, depois que eu projeto ele, eu vou construir seria programar, testar o que eu construí, o que eu programei, e depois eu vou entregar isso para o cliente e dar o suporte para ele. Então, esse é o ciclo de vida padrão. Então, esse é o ciclo, esse aqui é o processo de desenvolvimento de software padrão, o genérico. Se eu perguntar para vocês, pessoal, quais são as fases do processo de desenvolvimento de software? Analisar, projetar, construir, testar e dar o suporte, entregar / suporte, ok? Decorem isso, tá? Isso, vocês vão usar isso durante toda a graduação de vocês, tá bom? Muito bem, como eu falei para vocês, a origem do modelo de ciclo de vida veio da engenharia de software, tá? O primeiro modelo proposto, esse primeiro modelo que veio lá direitinho da engenharia civil, foi proposto inicialmente por Winston Royce, tá? Em 1970. Esse primeiro modelo de ciclo de vida, ele foi chamado de modelo clássico, tá? Então, o primeiro modelo proposto para a engenharia... É legal isso, presta atenção. O primeiro modelo proposto foi baseado na engenharia civil, correto? E ele foi chamado de modelo clássico, também chamado de modelo cascata. Esse modelo é o padrão, e a partir desse modelo, todas as outras metodologias, todos os outros modelos foram baseados. Então, todo modelo, certo, que surgiu depois do modelo clássico, modelo espiral, modelo RAD, né, ou até mesmo uma metodologia moderna como o Scrum, por exemplo, ou o XP, todos eles seguem a mesma lógica sequencial do processo de desenvolvimento de software padrão, que era o quê? Analisar, primeiro eu analiso, eu projeto, eu construo, eu testo e entrego e dou suporte. Ok? Então, saibam disso. O primeiro modelo, qual foi? Clássico, também chamado de cascata. Esse modelo veio da engenharia civil. Foi esse modelo que estabeleceu o processo de desenvolvimento de software padrão. Qual é as fases desse processo padrão? Analisar, projetar, construir, testar e dar o suporte. Entregar e dar o suporte. Ok? Decorem isso. Vamos falar um pouquinho sobre cada fase padrão dessa. Então, primeira fase, análise. A fase de análise, na fase de análise, um requisito de software, né? Que é uma funcionalidade desejada no sistema. Então, saibam, requisito de software, anotem no caderno, requisito de software é igual a uma funcionalidade, uma função, algo que eu quero que o sistema faça. Qual seria um exemplo de função do WhatsApp? Enviar mensagem, receber mensagem, né? Enviar um áudio. São exemplos de funcionalidade, ou seja, de funções que o WhatsApp tem. Qual é um exemplo de funcionalidade de um sistema utilizado, por exemplo, em uma transportadora de qualquer coisa? Entregar o produto, né? Vender um transporte, tá? Cadastrar um funcionário, seriam exemplos. Cadastrar um cliente, seriam exemplos de funcionalidade, ok? Então, requisito igual funcionalidade igual função. Que normalmente, isso não é regra, mas normalmente, na maioria das vezes, um requisito de software, uma funcionalidade, está relacionada a uma função, a uma tela do sistema, tá? A uma interface, a uma tela onde o usuário vai interagir. Okay? Muito bem. Então, na fase de análise, o processo de coleta dos requisitos
vai acontecer e tem como objetivo identificar todas as funções possíveis de um software que está sendo construído. Para isso, deve-se compreender o domínio da informação, tá? O domínio da informação é necessário para descobrir o que o sistema irá fazer e como ele irá executar, como ele irá executar essas funcionalidades, certo? Muito bem, o domínio da informação, já falando um pouquinho, a gente vai falar isso mais a fundo lá nas aulas, que a gente vai falar bastante sobre análise nas próximas aulas, mas só para adiantar, o domínio da informação é a área, é o tipo de negócio que aquele sistema faz parte. Por exemplo, eu vou construir um sistema para uma pizzaria, a pizzaria Furlan, que é uma pizzaria que tem aqui na minha cidade. Então, eu posso dizer que o domínio da informação desse sistema da Furlan, o domínio da informação é pizzarias. Por quê? Porque toda pizzaria funciona da mesma forma. Então, o sistema, o domínio da informação, o tipo de informação que está contido ali nas pizzarias é muito parecido, tá? Então, a gente tem aí esse domínio da informação. E aí, essa mesma lógica serve para várias outras coisas. O domínio da informação de venda de roupas, uma concessionária de veículos e assim por diante, tá bom? Continuando. Então, muito bem. Então, todos os requisitos de software devem ser documentados e revistos com o cliente. Então, na fase de análise, a gente levanta esses requisitos, né? Relaxem que vai ter várias videoaulas para ensinar vocês a fazer esse levantamento, a documentar, relaxa. E aí, na fase de análise, a gente vai levantar esses requisitos e vai documentar isso num projeto, tá bom? Então, a fase de análise também utilizamos várias técnicas para fazer esse levantamento de requisitos, tá? Workshop, observação, entrevista, engenharia reversa, enfim, existe uma série de técnicas para que a gente consiga levantar esses requisitos para esse sistema que está sendo desenvolvido, tá bom? Beleza, então analisei, eu vou agora projetar aquilo que eu idealizei, que eu coletei. Eu preciso, é mais ou menos a ideia veja, vamos fazer uma analogia com a engenharia civil. Suponhamos que eu quero construir uma casa, certo? Nova. Então, eu vou analisar primeiro como é que vai ser essa casa. Então, eu vou ver várias casas que já existem, eu vou fazer uma pesquisa na internet, e eu vou dizer assim, eu já vou adotar lá, que eu quero uma casa com 3 quartos, cada quarto tal tamanho, 2 banheiros, eu quero uma sala, eu quero uma cozinha, assim, XY, eu quero uma área gourmet. Então, esse é o processo de análise, é descrever aquilo que eu quero que, né, o meu sistema vá possuir. Isso aí é um nível, né, genérico, aí a gente vai depois aprofundar, né, nesses detalhes, mas primeiro eu vou dizer o que eu quero, tá bom? Depois disso eu vou projetar. Então, se fosse na engenharia civil, eu vou projetar a casa, vou levar lá para o arquiteto, ele vai desenhar essa casa para mim, né? Não é mais no papel hoje em dia, né? O cara vai abrir um AutoCAD, um SketchUp lá, vai projetar a casa para mim, vai idealizar essa casa de forma visual para mim, tá bom? Essa é a mesma ideia para a engenharia de software. Então, na fase do projeto, então agora eu vou desenhar esses requisitos que eu idealizei. Eu vou desenhar as telas para eles, as interfaces dele, eu vou desenhar os diagramas para representar como o usuário vai usar essas funcionalidades e assim por diante, tá bom? Então, a fase de projeto é a tradução de todos os requisitos de software, né? Ou seja, a projeção desses requisitos para um conjunto de representações, que são os modelos, que normalmente são diagramas ou até mesmo o desenho da interface, tá? E ele vai demonstrar como o software será construído em termos de comportamento, de interface, de dinâmica de uso, interação com os usuários, entre outros, antes da codificação. Então, antes de eu programar, antes de eu instanciar uma única classe que seja lá no meu NetBeans, antes disso tudo, eu preciso analisar e projetar. Não esqueçam disso, tá bom? Muito bem. Então, caracteriza-se pelo uso da UML através dos diagramas. Então, a fase de projeto é isso, é projetar, desenhar aquilo que eu idealizei, tá bom? Exemplos de diagramas da fase de projeto, diagrama de entidade e relacionamento, que vai demonstrar o projeto do banco de dados, por exemplo, diagrama de caso de uso, que ele vai demonstrar a interação do usuário com as funcionalidades, o diagrama de classe, que vai descrever quais
os objetos vão existir nesse sistema. O diagrama de sequência demonstra o caminho dos dados dentro do sistema, como é que é a interação, a sequência de interação entre o usuário e os objetos do sistema de forma interna. Então, esse projeto, ele tem uma característica bem legal, que ele vai demonstrar como o sistema vai funcionar externamente, ou seja, a parte que é visual do sistema, a parte que o usuário vê, e também a parte interna, como é que vai funcionar os componentes internos desse sistema, os objetos, as funcionalidades, etc. Bom, então, além dos diagramas, como eu já disse, a gente vai também na fase de projeto projetar as interfaces, tá? E também fazer um projeto de testes, né? Quais testes eu pretendo fazer, em que momento eu vou fazer esses testes. Então, beleza, eu projetei tudo, agora sim eu vou construir. Então, agora sim eu vou programar, agora sim eu vou gerar um software executável. Na fase de análise e projeto, eu tenho um software somente idealizado no papel, ou então usando um software que mostra só a imagem do software. Na construção é que, de fato, o software utilizável vai ser, de fato, feito e executado, tá bom? É aqui que a gente vai usar uma linguagem de programação, como Java, C# e assim por diante. Construir, vou testar, tá? Então, na fase de teste, a gente vai testar todas as funcionalidades construídas, tá? Seguindo aquele projeto de testes que eu já tinha estabelecido. É óbvio que isso pode ser refinado ao longo do tempo, teste nunca é demais, tá? E a ideia aqui é garantir que esse software terá qualidade e vai ter o mínimo de erros aceitáveis. Os testes, eles se concentram em dois aspectos. Primeiro, nos aspectos internos do software, ou seja, nos algoritmos, na parte interna do sistema, tá? Onde ali no código fonte mesmo, ou na parte externa do sistema, tá? Nos aspectos da interface, ou seja, se a interface recebe os dados corretamente, se o que o cara digita lá está aparecendo que deve ser digitado, né, questões de usabilidade, questões de máscara, questão de cores, tudo isso é testado na fase de teste. Então, os testes são divididos em dois aspectos, interno e externo, ok? Externo, interface. Interno, algoritmo, parte lógica. E, por fim, testei tudo, posso, então, agora posso entregar e vou dar o suporte, né? Então, nessa fase de suporte, a gente vai instalar o software e vai disponibilizar para os usuários. Os usuários serão treinados para o uso dessa fase, essa parte de capacitação é tudo feito aqui no suporte. Ao longo do tempo dessa fase, o software sofre mudança. Ou seja, quando o software chega na fase de suporte, ele vai continuar na fase de suporte ali enquanto esse software sobreviver, tá? Eu entrego ele e continuo dando suporte por um longo tempo, beleza? Esse suporte, essas atualizações na fase de suporte pode acontecer. Não é normal acontecer muita atualização, mas acontece. E elas podem acontecer por erros não percebidos nos testes, adaptação do software para acomodar uma mudança no negócio do cliente que ele quer agora, que mudou, ele quer que muda, enfim, exigência do cliente para melhoria de alguma funcionalidade, mudança de legislação, evolução de tecnologia, entre outros, tá bom? É importante destacar, deixa eu voltar aqui no ciclo, para vocês entenderem o seguinte. O primeiro modelo, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai falar mais específico de cada modelo tradicional. Esse primeiro modelo, ele foi pensado de forma sequencial, tá? Então, primeiro eu analisava tudo, projetava tudo, construía tudo, eu testava tudo e dava o suporte, como é exatamente na engenharia civil. Na engenharia civil, eu analiso tudo, eu projeto toda a casa, eu construo toda a casa, eu entro na casa para testar, eu espero uma chuva para ver se não vai pingar, e depois eu entrego ela para o cliente. Igual a engenharia de software é assim. Isso foi pensado também para engenharia de software. Na engenharia civil é assim, sequencial, restrito. Na engenharia de software, foi proposto isso, mas acabaram percebendo que isso não era viável. Tanto é que vai surgir depois os modelos interativos, eu vou explicar isso na próxima aula. Mas aqui eu gosto de explicar, deixar isso claro, por que tem a setinha da análise vai para o projeto e a da projeto ela pode voltar para a análise, porque hoje o processo funciona de forma dinâmica, uma fase vai para outra e pode voltar anterior para a fins de refinamento. Por exemplo, eu analiso uma parte do sistema e projeto ela, mas na hora que eu estou projetando, eu percebi que eu tenho que voltar para analisar. Então, eu posso voltar a analisar, eu projeto, e assim eu vou para frente e posso voltar para trás, tá?
Então, os modelos, os métodos vão funcionar basicamente dessa forma, ok? Beleza, então, como eu já falei para vocês, o modelo de processo de desenvolvimento de software, tá? É uma descrição de como os métodos e o processo do software será aplicado, ok? O modelo deve ser escolhido com base na natureza do projeto e da aplicação. O modelo de processo de desenvolvimento de software, que eu gosto de chamar também, eu gosto mais de chamar de metodologia, eu acho até mais fácil falar metodologia, ele vai descrever quais atividades devem ser realizadas, quais pessoas, ou seja, a gente chama isso de agentes, realizam as atividades, certo? Quais artefatos serão produzidos durante o processo, ou seja, eu vou produzir quais diagramas, quais documentos, quais recursos serão necessários para desenvolver esses artefatos, né? Eu preciso de uma entrevista para poder fazer um documento de requisitos, por exemplo. E qual é o ciclo de vida, como o ciclo de vida vai funcionar, certo? Então, uma metodologia de desenvolvimento de software terá estes componentes aqui, decorem isso, que isso aí também é muito importante, já vi cair muito em concurso público, tá? Então, uma metodologia descreve atividades, agentes, esses agentes normalmente são chamados também de papéis, artefatos, recursos e o ciclo de vida, ok? Anotem, isso é importante. Muito bem, como eu já falei, um modelo também é chamado de metodologia, tá? Os modelos ou as metodologias de desenvolvimento de software são hoje divididas em duas categorias, tá? Pela literatura de engenharia de software, ok? Então, nós temos os modelos tradicionais, chamados também de pesados, que basicamente são os primeiros modelos de processo que foram criados, tá? Vem aí o primeiro modelo clássico, aí depois do clássico vai nascendo vários modelos. Depois do clássico vai vir o RAD, vai vir o RUP, primeiro vem o processo unificado, depois vira-se o RUP, o espiral, dentro do tradicional idealizou-se o incremental. Isso aqui são exemplos, tá, de modelos. Desculpa, acho que eu não deixei isso claro. Então, isso aqui são um nome de metodologias tradicionais. Modelo clássico, RUP, RAD, espiral, incremental, tem a MFS, que é da Microsoft, entre outras, tá? Então, as tradicionais são as primeiras, as mais antigas, mas não é só porque ela é antiga, elas não são utilizadas. Por exemplo, o RUP ainda é largamente utilizado. E elas são pesadas porque elas são focadas em um processo. O processo dela, ou seja, a quantidade de atividades e processos dessas metodologias são muito carregados, são muito extensos, são muito demorados. Então, são metodologias tradicionais, são consideradas metodologias pesadas, tá bom? E nós temos as metodologias ágeis, que vão surgir ali depois dos anos 2000. Então, até 2000, a gente tem ali a prevalência das metodologias tradicionais, né? E depois dos anos 2000, com o Manifesto Ágil, a gente tem, então, aí as metodologias ágeis. As metodologias ágeis seguem esse processo de desenvolvimento de software padrão. Todas elas analisa, projeta, constrói, testa, entrega e dá suporte. Só que elas têm princípios e valores diferentes. A gente vai estudar tudo isso ao longo das aulas, tá? Podem ficar tranquilo. Exemplos de metodologias ágeis. Essas metodologias ágeis também são consideradas metodologias leves. O processo dela é bem mais leve, tá? E elas são consideradas também metodologias modernas, são as mais utilizadas hoje no mundo. Então, tem XP, DSDM, Crystal, FDD e Scrum, tá? Por fim, para a gente finalizar, quais são os benefícios da utilização de uma metodologia? Auxilia na tomada de decisão, isso é extremamente importante, pois eu sei o passo que eu estou fazendo e na ordem que aquele passo está sendo executado, e a gente consegue saber o tempo desse passo, e a gente consegue tomar decisões estratégicas. Torna possível a identificação de tarefas críticas. Então, como eu sei a ordem dos passos que eu tenho que dar e qual tempo demora em cada passo desse, um passo desse demora mais que o outro, eu consigo agir nesse problema, tá? Isso tem muito a ver com gerenciamento de tarefas, eu vou explicar para vocês sobre gerenciamento de tarefas, vamos aprender uma ferramenta de gerenciamento de tarefas bem legal, tá? Que é o Taiga. Atribui maior visibilidade aos processos, então a metodologia eu consigo saber aonde está sendo desenvolvido, em que etapa está, né,
como se fosse uma barra de progresso, né? Em que local está em minha barra de progresso na hora que eu estou construindo um sistema. Ela forma uma base para a elaboração de scripts, guias e manuais. Então, quando eu aplico uma metodologia várias vezes ou por um bom tempo, eu consigo ter uma expertise nessa metodologia, consigo criar guias para isso. Tanto é que a maioria dos livros de metodologias ágeis, principalmente, por exemplo, são livros de pessoas que usaram por muito tempo a metodologia e criou-se uma expertise e traz ali aquela experiência viva de como é utilizar uma metodologia. Um exemplo é o livro do Extreme Programming, o livro do XP, do Vinícius Teles, é um dos caras aí pioneiros da área de desenvolvimento com a metodologia XP. Tem lá no IFRO, Campus de Paraná, esse livro. Auxilia no gerenciamento do projeto, na organização, no planejamento, na alocação de recursos, em estimativas de tempo, isso é muito importante. Eu vou explicar para vocês como a gente faz para estimar o tempo. Provê meio para uma efetiva comunicação e compreensão do processo entre os agentes, entre as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de software, ou seja, os desenvolvedores e o cliente. Tá? As metodologias vão trazer ali práticas de como conversar entre a equipe, né, que são as reuniões. A gente vai ver se foram várias reuniões para incentivar a comunicação. Permite a junção de diversas metodologias, isso é o legal também. Eu consigo usar práticas da metodologia A com a metodologia B. Eu já vi vários aí relatos de experiência de equipes que usam práticas da metodologia XP com a metodologia Scrum, por exemplo. Estabelece bases que podem ser avaliadas para análise e mudanças no processo. Então, conforme eu vou aplicando o meu processo, eu vou criando um histórico. Então, eu sei qual tarefa demora mais que a outra, qual tarefa tem um maior índice de problemas. Então, eu consigo criar um histórico e com esse histórico eu consigo ir melhorando o meu processo de desenvolvimento de software. Possibilita que novas tecnologias sejam avaliadas e incorporadas, tá? E habilita a empresa na definição de programas de mensuração, como o CMMI e MPS-BR, tá? Que são certificações que existem acerca do processo de desenvolvimento de software utilizado na empresa. Então, essas certificações, elas dão uma nota no meu processo. Se eu tenho um processo nota máxima, significa que o produto gerado desse processo tem nota máxima também. Vocês vão estudar isso aqui lá nas disciplinas da área de qualidade de software, tá? Por fim, é isso, a referência bibliográfica dessa aula é do Pressman, tá? Do livro dele, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e continue aí acompanhando as videoaulas que a gente vai continuar e vai falar bastante ainda sobre metodologias tradicionais, ágeis e tudo mais, ok? Então, até mais. Um abraço.